Você se lembra como era o seu time em 2015? Parece que foi ontem, mas há 10 anos atrás o mundo do futebol era completamente diferente. Alguns clubes estavam em situações muito melhores, já outros nem tanto. Jogadores que fizeram história estavam em seu auge, e alguns do que vieram a ser grandes estrelas estavam apenas começando. Você provavelmente se lembra de algumas coisas desse ano, mas no mundo do futebol tudo acontece muito rápido. Por exemplo, o Neymar naquela época tinha acabado de jogar sua primeira Copa do Mundo em 2014 e hoje busca provavelmente jogar sua última no ano que vem. Por outro lado, o melhor jogador do mundo em 2024, Vinícius Júnior, 10 anos atrás era apenas uma promessa que sonhava com futebol. O time que hoje é o atual campeão da Libertadores naquele ano também conquistou um título, mas era o da segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Tá, mas aonde eu quero chegar com tudo isso? O intuito desse vídeo é relembrar o ano de 2015 no futebol e tudo o que aconteceu, ao que parece pouco, mas já fazem 10 anos. Gols, jogos, títulos, crises e vários outros momentos foram muito marcantes nesse ano, e por isso te convido a vir comigo e voltar para o ano de 2015. Bora lá! Introdução feita, agora eu posso te explicar como que eu vou tocar esse vídeo. É óbvio que não dá para se aprofundar em tudo o que aconteceu naquele ano, mas eu tô fazendo esse vídeo para tentar dar uma resumida e tentar passar pelos pontos mais importantes principalmente. E mesmo assim, para falarmos do ano de 2015, temos que voltar para 2014 para pegar um pouco de contexto ali. O atual campeão da Champions League era o Real Madrid, na Libertadores o San Lorenzo e o Campeonato Brasileiro vinha de dobradinha do Cruzeiro em 13 e 14. Falando em Brasil, vale lembrar que o Palmeiras nesse ano estava começando uma fase de transição para ser o time que é hoje, sendo salvo do rebaixamento pelo Santos no ano anterior. Lembrem disso. Do outro lado, o Corinthians naquele ano vinha com uma base forte, tendo acertado com o técnico Tite em dezembro. Do lado do Timão, os outros times que eram mais fortes no Brasil naquela época eram o Galo, o Cruzeiro, como eu até já citei antes, o São Paulo, o Atlético Mineiro também eram times fortes, mas em geral não tinha nenhuma grande potência no futebol brasileiro antes do ano começar, era sempre algo muito disputado. O calendário também naquela época era um pouco diferente, tendo o estadual mais longo e também naquele ano tivemos uma Copa América no meio de tudo. Mas tá, parei de enrolar, vamos começar a falar de 2015 agora! Começando em janeiro, logo no dia 12, tivemos a premiação da Bola de Ouro da temporada anterior na Europa. O prêmio Puskás foi vencido por Rames Rodrigues pelo gol contra o Uruguai, a Bola de Ouro feminina foi vencida por Nadine Kessler e a Bola de Ouro masculina foi vencida, como todo mundo sabe, por Cristiano Ronaldo. Sim! Outra coisa que sempre acontece em janeiro é a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a copinha que naquele ano foi vencida pelo Corinthians. Naquela edição, o Botafogo de Ribeirão Preto foi uma grande surpresa, passando por Botafogo, Fluminense, Grêmio e Palmeiras. E para citar dois jogadores da final que vingaram, eu posso falar do Guilherme Arana, que é lateral de seleção e hoje joga no Atlético Mineiro, e também do Maicon, que até hoje joga no Corinthians, entre indas e vindas. Em sequência, uma coisa interessante de se analisar naquela época é o mercado de transferências, que durante aquele momento estava a todo vapor. O time que mais gastou naquele ano foi o Palmeiras, que gastou cerca de 45 milhões de reais, enquanto o Vasco foi o time que mais se reforçou, trazendo mais de 20 nomes. E um paralelo que podemos fazer é como o futebol inflacionou em 10 anos, já que naquela época o Vasco tinha uma folha salarial de mais ou menos 3 milhões de reais, e isso hoje é basicamente o salário do Memphis Depay no Corinthians. Porém, vamos falar de nome. Quem foram as principais contratações? O Flamengo, que naquela época ainda era um clube endividado, trouxe o que naquele momento foi o maior nome da janela, Paulo Guerreiro. Outro nome que o Mengão trouxe foi Marcelo Cirina, que chegou até com expectativa do Atlético Paranaense, enquanto o De Arrascaeta também chegava, só que não no Flamengo ainda, e sim no Cruzeiro. Outros nomes interessantes são o de Lucas Prato, que rendeu muito no Atlético Mineiro, de Centurion no São Paulo e de Dudu no Palmeiras, que teve todo aquele rolo do chapéu ou não, e no final a gente pode dizer que deu certo. Na Baixada Santista chegou o já veterano Ricardo Oliveira, que fez um puta de um ano pelo clube e foi um dos grandes personagens daquela temporada. Em abril, naquele mês, o Bayern de Munique já era o campeão do campeonato alemão e na Copa do Nordeste o Ceará venceu o Bahia e levou o troféu. Naquele ano, no mês de maio, se iniciou uma grande crise de corrupção na FIFA, com o FBI prendendo 7 dirigentes, inclusive o presidente da CBF, José Maria Marinho. Isso foi um grande escândalo que se arrastou durante todo o ano e eu vou voltar para falar sobre isso em vários momentos desse vídeo. Até porque nesse mesmo mês tivemos a definição de vários campeonatos na Europa e também dos estaduais aqui no Brasil. Começando pela Inglaterra, o Chelsea, que naquela época contava com Eden Hazard, Oscar e Drogba, venceu o campeonato inglês.
Na França, o PSG de Ibrahimovic se sagrou campeão, em Portugal venceu o Benfica e na Itália, como vinha sendo de costume na época, o título ficou com a Juventus. E lembra que eu falei sobre Palmeiras e Santos e toda a história que envolvia os dois times? Então, a gente pode dizer que esse ano a rivalidade dos dois foi algo, digamos, especial. Os dois se enfrentaram na final do Paulista, com o Palmeiras vencendo o jogo de ida, o Santos o jogo da volta e nos pênaltis deu peixe. Vale ressaltar que nesse jogo da volta teve gol do Ricardo Oliveira e o Dudu foi expulso durante a partida. No Rio de Janeiro, o Vasco bateu o Botafogo nas duas partidas com gols de Rafael Silva em ambos os jogos e o gol do título foi marcado pelo centroavante Gilberto. E falando assim, o ano pode até parecer que seria promissor para o Vasco, mas na realidade não foi muito bem assim que aconteceu. No Sul, o Inter bateu o Grêmio e o placar que acabou sendo decisivo foi o do jogo de ida, em que o Inter venceu por 2-1 com gols de Nilmar e Valdívia e o Grêmio descontou com o Juliano. E isso faz 10 anos já e nos anos seguintes o Grêmio emendou 7 títulos seguidos e esse ano pode ir buscar o octa. Em Minas, o tradicional Cruzeiro e Galo aconteceu na semifinal, com o Atlético batendo o Cabuloso por 2-1 com 2 gols de Lucas Prato, enquanto o outro jogo ficou empatado. Na final, o Galo bateu a Caldense e se sagrou campeão mineiro. Na Bahia, o Bahia acabou com a final com um agregado de 9-0 e se sagrou campeão sobre o Conquista, enquanto em Fortaleza, o campeão foi o Fortaleza. E falando em Fortaleza, naquela época o time viu uma fase completamente diferente e esse título ficou bem marcado na história do clube, até porque eles impediram o pentacampeonato cearense do Ceará e também teve todo aquele roteiro incrível com o gol do Cassiano no final. Mas olha o Tinga, mandou pro meio pra fazer, é gol do título! Por último, na Copa Verde, o Cuiabá bateu o Remo em uma grande final, com o clube revertendo um placar de 4-1 do jogo de ida. E falando rapidamente sobre Libertadores, aquele não foi um ano muito bom para os times brasileiros, com já nas oitavas vários cruzamentos, sendo que o Cruzeiro tirou o São Paulo e o Inter o Atlético Mineiro. Mas o grande momento foi o que aconteceu com o Corinthians, que enfrentou o Guarani do Paraguai. No jogo de ida, o Cássio levou um frango e o Corinthians perdeu por 2-0. E na Arena Corinthians, o Timão perdeu de novo, dessa vez só por um gol. E nessas oitavas também tivemos um confronto entre Boca Juniors e River Plate da Argentina, onde no jogo da volta os jogadores do River foram atingidos com gás de pimenta no túnel para voltar ao campo. Nas quartas caiu o Cruzeiro, o Inter avançou para a semifinal, mas logo a gente volta para falar sobre esses últimos jogos. Porque eu tenho que falar de Champions League, de Barcelona e do trio MSN. Eu separei para falar do Campeonato Espanhol agora junto, já que nessa temporada tivemos o grande auge do trio MSN e assim o Barcelona foi o campeão. E dá para dizer que esse ano foi um dos mais equilibrados na disputa entre Cristiano Ronaldo e Messi, já que nesse ano o robô meteu 48 gols na La Liga e o Messi fez 43. O Suárez, por sua vez, jogou menos jogos que os demais e o Neymar ali estava provavelmente entrando no auge da sua carreira. Mas vamos falar de The Champions! Nas oitavas, o Barcelona bateu o Manchester City e nas quartas, contra o PSG, o grande personagem foi Luis Suárez. No jogo de ida, Luizito fez 2 golaços, dando 2 canetas em Davi Luiz, naquela que foi uma das melhores atuações de sua carreira. E o Neymar também foi muito importante, marcando o 3º gol do jogo de ida e os 2 gols no jogo da volta. E na semifinal, foi a vez da letra... Isso é um M? Tá parecendo um M? Não sei, mas acho que tá. Foi a vez da letra M do trio de dar seu show. O jogo estava empatado até o finzinho, quando o Messi, em menos de 5 minutos, fez 2 gols pelo Barcelona. Em um deles, ele tira o Boateng, que cai que nem um trouxa, e faz uma pintura. Neymar ainda ampliou no final e, de novo, no jogo da volta, fez os 2 gols na derrota de 3-2. E muita gente disse que o Neymar merecia a bola de ouro daquele ano, até porque ele foi decisivo em todos os jogos. Mas temos que entender que o Messi fez outra temporada de Lionel Messi, então é um pouco difícil de afirmar isso. E na minha visão, na minha opinião, eu acho que o Messi fez uma temporada ainda melhor. Mas mesmo assim, ainda dá pra falar que o Neymar foi o melhor da Champions e o Messi o melhor do ano? Pode ser? Acho que fica legal pra todo mundo assim. E na final, todo mundo sabe o que aconteceu. Com o gol decisivo de Neymar, que foi o artilheiro da competição junto com Messi e Cristiano, o Barcelona foi o grande campeão da Europa naquela temporada. E assim, eu já vou até me levantando que agora a gente vai pro segundo semestre. Vambora! Mas antes de continuar, eu sei que é chato, mas eu tenho que pedir, deixa o seu like e se inscreve no canal, por favor. Eu tô tentando fazer vídeo aqui todos os dias, entre shorts e vídeos longos. Eu sei que às vezes eu não cumpro, mas mesmo assim eu preciso da sua ajuda, então se inscreve aí. E eu deixei pra falar sobre Copa América nessa segunda parte do vídeo, porém, antes eu tenho que citar mais uma atualização sobre todo aquele caso envolvendo corrupção da FIFA, porque o presidente Joseph Blatter, após mais de 15 anos, renunciou ao seu cargo.
Só que deixa isso pra lá e vamos falar de futebol, até porque na Copa América já tivemos muitas coisas interessantes. O Brasil, como todo mundo sabe, não fez uma grande competição e o grande marco talvez seria a expulsão de Neymar contra a Colômbia, que deixou ele fora por 4 jogos e atrapalhou o Brasil ali. E acabou que nem deu tempo dele voltar, porque o Brasil perdeu nos pênaltis para o Paraguai nas quartas de final. Só que na final quem chegou foi o Chile, que em casa contra a Argentina foi o grande campeão da Copa América. Vale lembrar do pênalti isolado por Higuaín e da cobrança decisiva de cavadinha de Alexis Sánchez. Outra história curiosa é a de Vidal, que era o artilheiro da Copa América e acabou batendo sua Ferrari em um dia no Chile. Ele implorou para continuar a seleção, dizendo que tudo foi um grande acidente, e acabou que deu certo, ele continuou com o grupo e o Chile foi o campeão. Saindo da Copa América, tá na hora de novo da gente falar sobre mercado da bola. Na Europa, as duas maiores contratações eram a de De Bruyne pelo Manchester City e a de Di Maria pelo PSG, enquanto no Brasil Nenê chegava ao Vasco para o fim de sua carreira aos 34 anos. E acontece que ele ainda tá jogando até hoje. E falando em Vasco, naquele momento o time viveu uma das piores fases de sua história, estando na lanterna com 13 pontos no Campeonato Brasileiro. Eurico deu uma declaração que se mudaria para a Sibéria caso o time fosse rebaixado, o que aconteceu, mas ele decidiu ficar no Brasil. Além das contratações, eu tenho que citar algumas saídas também, como a do Xavi do Barcelona, de Gerrard do Liverpool e também do Casillas do Real Madrid. Voltando a Libertadores, nas semifinais o Inter caiu para o Tigres e na final o River Plate se sagrou tricampeão da América. Em setembro, duas coisas interessantes. A Islândia ganhou a vaga para a Eurocopa de 2016, enquanto Lewandowski, em uma partida da Bundesliga, fez 5 gols em 9 minutos, quebrando vários recordes. E chegando em novembro, pudemos conhecer os rebaixados e os campeões dos campeonatos aqui do Brasil. Na Série A, o Corinthians fez uma campanha espetacular com o melhor ataque e a melhor defesa e se sagrou campeão brasileiro. O time inteiro era muito forte, mas provavelmente os principais destaques eram Renato Augusto e Jadson, e da base foi revelado nesse ano pelo time o atacante Malcom, e o Corinthians se sagrou campeão em cima do Vasco em São Januário. Mas acho que pro corintiano, o jogo que mais fica na memória é um 6-1 contra o São Paulo, com o time reserva na entrega da taça. O Timão jogou com aquela camisa listrada, preta e branca, sendo que no primeiro tempo fez 3-0, no segundo 3-1, teve gol do Romero, do Luca, o que foi um dia inesquecível pro torcedor corintiano, e um pouco esquecível para o torcedor são paulino. E já que eu já falei do Vasco, os times que também foram rebaixados foram Avaí, Joinville e Goiás. Na B, como eu já disse antes, deu Botafogo, o time que ano passado foi campeão da Libertadores. Na Série C, o campeão foi o Vila Nova e na Série D, o Botafogo de São Paulo foi quem levou o caneco. Ainda em novembro, tivemos infelizmente atentados terroristas que aconteceram em Paris e um deles ficou muito marcante, até porque da transmissão a gente conseguiu escutar as bombas dentro do Stade de France. Na transmissão de França e Alemanha, todo mundo conseguiu escutar o barulho das bombas, o que foi um momento muito triste naquele ano. Voltando ao futebol, ainda nos resta falar de Copa do Brasil. Desde o começo do vídeo eu venho falando daquela rivalidade entre Palmeiras e Santos e acabou que os dois se encontraram na final. De um lado, o Santos tinha um jovem Gabigol e também Ricardo Oliveira, que foi o artilheiro do Brasil naquela temporada, enquanto o Palmeiras tinha Dudu e também Fernando Praz, que foi o grande personagem, provavelmente, do último jogo da final. E a rivalidade, que já é grande, estava ainda mais forte, até porque o Ricardo Oliveira, em um jogo pelo Brasileiro, fez uma careta que ficou muito marcada e os palmeirenses não gostaram disso, então ainda aumentou a rivalidade mais chegando na final. E o primeiro jogo foi vencido pelo Santos, com o Gabigol perdendo o pênalti, mas marcando o gol da vitória. Agora, o lance mais marcante, que pode até simbolizar para o santista a derrota daquela final, foi o gol perdido por Nilson, que podia ter ajudado muito o Peixe. Na volta, em um roteiro heróico, o Palmeiras venceu por 2-1 com 2 gols de Dudu. Nos pênaltis, Fernando Praz, o goleiro, na última cobrança, fez o gol que marcava a mudança de fase do clube. E na comemoração do título, os jogadores do Palmeiras ainda zoaram aquela careta feita por Ricardo Oliveira naquele outro jogo. Outro jogo que foi definido nos pênaltis foi a final da Sula, vencida pelo Santa Fé da Colômbia, que eu acabei nem falando muito sobre a Sula, até porque ninguém se importa muito, mas mesmo assim, tá aí a informação. Premiações agora, vamos lá. O artilheiro da Copa do Brasil foi Gabigol, o do Brasileirão Ricardo Oliveira e o prêmio de melhor jogador da Série A ficou com Renato Augusto, enquanto a artilharia do mundo foi de Cristiano Ronaldo. Os indicados à Bola de Ouro foram o próprio Cristiano, Neymar e Messi. E no Puskás, Wendel Lira chegava aos finalistas.
Por fim, após todos aqueles escândalos da FIFA, Joseph Blatter e Michel Platini foram banidos de todas as atividades relacionadas ao futebol por 8 anos, enquanto Marco Polo Del Nero, que era o atual presidente da CBF, teve que depor numa CPI que foi comandada pelo Romário. E pessoal, vale lembrar que isso aqui é só um resumo, é óbvio que eu não contei todas as histórias que aconteceram em 2015, até porque mesmo se eu conseguisse, o vídeo ia ficar gigantesco, e esse nunca foi o objetivo, mas mesmo assim, se eu esqueci de citar alguma coisa, eu tentei puxar as principais informações, mas mesmo assim, se eu deixei de citar alguma coisa, por favor, deixa nos comentários tudo que você acha que eu deixei de falar. E no mais é isso, eu pretendo também fazer outras retrospectivas do mundo do futebol de outros anos, mas se você tiver alguma sugestão, deixa aqui embaixo que eu vou ler, assim como todos os outros vídeos que eu faço. E esse foi o ano de 2015 no futebol. Então, deixa o like, se inscreve no canal e é nóis. Valeu!